chamo Aparecida de Paula Januário. Eu nasci em Lusitânia e sou filha de Estevão Pereira de Paula. E meu avô, que é o pai do meu pai, chamava-se Rosendo. Eu me chamo Benedita Aparecida de Paula. Nasci dia 17 de 5 de 42. Eu sou filha de Estevão Pereira de Paula e minha mamãe Luísa Vicente de Paula. Meu avô, pai de papai, também Rosendo de Paula. E eu nasci em Lusitana também. E na fazenda, que eu não lembro o nome da fazenda. E moramos também em Guarani. E depois de Guarani, a gente veio para a cidade. Eu me chamo Augusta Aparecida de Paula Felício. Nasci em Lusitânia, fazenda Guarani. 14 de 8 de 44. Meu pai chamava-se Estevão Pereira de Paula. E o pai do papai Rosendo Pereira de Paula. A minha mamãe Luísa Vicente de Paula. A avó Salvina e a mãe do papai Maria Pereira de Paula. O pouco que nós sabemos é só de que a vinda do meu pai, ele veio com 18 anos aqui para Jaboticabal e meu avô tinha vindo antes já, meu avô Rosendo. E a minha avó Maria nós não a conhecemos, porque ela ficou na Bahia. E, então a gente não teve sim, mais contato com ela, nem não conhecemos nem de foto, nem de nada. E então o que a gente sabe é isso, que nasceu na Bahia e veio para cá com 18 anos o meu pai. E também já foi trabalhar lá na Lusitânia, também na fazenda Guarani. É o pouco que nós sabemos assim do histórico da família dele. Meu pai era lavrador, trabalhava na roça, lavrador. E com idade pequena, a idade que eu tinha, eu ia ajudar o papai. Eu me sentia muito feliz. Meu pai foi criado com a família Nuno e casou-se lá, na fazenda Nuno. Né? E a minha mãe também foi criada com o Horácio Vilela, Braga Vilela, e a esposa dele era Osória Vilela. Então a mamãe saiu também para casar da casa deles, e o que eu lembro mais é isso daí. Eles se conheceram nessa fazenda do Guarani, né? Eles se conheceram ali. Papai era lavrador, trabalhador. As famílias e a família moravam lá, todos, né? Então se conheceram lá e se casaram. Eu escreveria muita bondade, honestidade. É o que eu falo do meu pai e da minha mamãe. Muita honestidade, muito trabalho, mas bastante honestidade. Respeito muito grande. Respeito à educação que eles nos deram. É a única herança que a gente traz até hoje, e é o respeito e a honestidade. Né? E a união também que nos uniu, que se não fosse eles darem esse respeito, sabe? Então a gente não estaria unidos, né? Então papai e mamãe nos deu essa união. O costume que eu lembro da família era a oração. A gente começar um trabalho, sair de casa e já pedir a bênção com meus pais. Chegava no trabalho e antes de começar a trabalhar, fazia o sinal da cruz, para entregar o dia a Deus, a Nossa Senhora. É o que eu me lembro que a gente fazia, era isso daí. Nossa, olha. Isso é difícil. Isso aí a gente não tinha, né, um tempo assim. As nossas histórias eram assim, a oração mesmo. Que nós, era terço, que nós rezávamos, o papai rezava, a mamãe. Então nossa oração, histórias, era só isso mesmo. A gente não tinha esse costume, era do papai e mamãe, de contar historinhas pra gente. Né? Eu não me lembro nada. Nós viemos na cidade com 5 anos, então do sítio eu não me lembro nada. Eu lembro que era uma casa muito grande, que era fazenda, e eu morava do outro ladinho da fazenda. Era casa tudo muito bonita, muito grande,
e o chão era tudo de tábua. Me lembro que eu lavava aquele lado com cinza, como é que fala? Um piso atrás do outro, lavando com sabão e cinza, para ficar branquinho o chão. E era casa muito, muito grande, tudo de tábua. E eu cuidava dessa parte também. Morava bem do lado da fazenda. E eu não lembro também da fazenda onde eu morava. Eu nasci por lá também. Quando eu vim de lá, eu vim com 7 anos, né? Que a gente fui morar aqui pra cidade. E, então eu não lembro nada dessa casa que a minha irmã está falando. Eu não lembro nada dela. Mas lembro que eu vim morar aqui, mudamos pra cidade, eu tinha 7 anos. Essa rua aqui que nós moramos até hoje, né? E então não tinha luz, não tinha asfalto, não tinha nada. Era chão, tudo buraco dos lados e a gente brincava. Onde nós mudamos tinha um terreiro muito grande, então ali nós juntávamos todos os nossos amigos. Então a gente aí tinha nossas brincadeiras ali. Então até à noite a gente brincava com a claridade da lua, né? Então a gente brincava bastante. E nós ficamos longe dessa rua aqui somente 6 meses, de quando nós íamos para a cidade. Era brincadeira de roda, lenço atrás, bater peteca, pular corda, passar anel, jogar lenço atrás, esconder varinha. Foi muito legal. Agora eu aproveitei mais do que elas. Eu brincava de brinquedo de menino, escondido da minha irmã Cida, porque ela era muito brava. Então até mamãe saía para trabalhar e a gente ficava aos cuidados dela. Então eu escapava, até bolinha de gude eu joguei. Até bolinha de gude eu joguei. Aí empinar papagaio, jogar bete, até isso eu fiz. Brinquedo de menino. E as nossas brincadeiras que tinha as nossas amigas, nós brincava também de casinha. Brincava de casinha até em cima das mangueiras. Brincava de casinha até em cima das mangueiras. Aí tinha minha avó, Salvina, que era muito brava também. Catava as coisas escondidas dela, pra gente poder brincar. Mas, nisso eu agradeço a minha irmã Cida, porque é ela que ficou mais com a gente do que a mamãe, que a mamãe saía para trabalhar. Então ela que ficava responsável, né, com a gente. Aí quando chovia, a gente gostava de brincar na enxurrada, né? Aí ela falava, se vocês caírem e vier molhada, vão apanhar. Aí se eu ou a minha irmã Dita caía, então a gente fazia aquela fila com as amiguinhas para não mostrar o lado sujo, para não apanhar. Mas era muito bom. A rotina nossa dentro de casa, cada dia, cada semana era para trabalhar. Cada semana era uma ou outra para trabalhar. Era eu, a Lia, minha irmã, a Dita com a Maribusta. A Maribusta era menos ainda, porque ela era mais pequena, mais, né? Só que eu, como sempre fazia as coisas, eu tinha dó delas. Se era para levantar de manhã, fazer o café, arrumar a marmita do papai, né? E eu tinha dó, elas ficavam dormindo, somente a Lia, minha irmã. Levantava devagarzinho, meu pai não escutou o barulho, e fazia tudo que tinha que fazer, como se fosse a Lia, minha irmã. Aí depois que tá tudo prontinho, ela levantava. Ô Cida, não vai falar nada pro papai, que eu não fiz a comida, que eu não arrumei a marmita, viu? E eu falava pra ela, não vou falar nada não, como de fato não falava mesmo, né? Mas então ele achava a diferença de quando ela levantava para arrumar a marmita e de quando era eu que arrumava a marmita. Ele falou assim, ô Parecida, você que arrumou a marmita, né? Eu falei, foi sim, pai. E eu comecei a levantar de manhã as tarefas aos domingos, né? Aí quando eu completei 8 anos, aí eles levantavam para ir para Santa Missa, era a missa às 6 horas da manhã. Então a minha obrigação era de chegar, o café tá pronto.
Então, com 7 anos, essa tarefa era minha, de fazer o café da manhã. Café da manhã. Eu estudei em Lusitânia, eu não sei como que hoje fala, sei que eu fiz o primeiro e o segundo ano só. E o papai falava assim que mulher não precisava tirar diploma, que era só os homens que tinham que tirar diploma. Aí me tirou da escola para trabalhar com ele na roça, né? Eu era a filha mais velha, tudo, então eles consideravam o meu trabalho mais forte, né? E fiquei para trabalhar na roça. Então eu estudei só o segundo e o primeiro ano, que eu não sei hoje como que fala. Antigamente a gente falava o primeiro, o segundo e o primeiro ano, né? Eu estudei na... O que fala aquela escola ali perto do ginásio era Aurélio Arrobas Martins. Eu fiz até o 4º ano. E na época do 4º ano eu tinha umas provas. E eu, porque eu era maior do que a professora, então eu não quis continuar. Eu ficava com vergonha. Eu trabalhava na casa da professora. E eu falei para a dona Lourdes, falei que eu não quero mais, porque eu sou maior do que a senhora. Então eu não vou mais estudar. E saí do 4º ano. E eu estudei o 4º ano, naquela época era só o 4º ano mesmo, então tirava o diploma, né? Também na Aurélio Arrobas Martins, aí ao lado, que era ao lado do Estadão. Fiz o 4º ano, peguei o diploma também, com 11 anos eu já peguei o diploma. Então fiz até o 4º ano. Aí eu lembro que era em Lusitânia mesmo, a professora ia daqui de Jabuticabal para lá, de trenzinho. E era em Lusitânia mesmo, minha professora chamava Lourdes. É o que eu lembro disso daí. E eu lembro também da minha professora, chamava Dona Dalva, outra Dona Lourdes e a outra Dona Constantina. Dona Constantina era como amiga e irmã da gente na escola. Eu gostava demais dela, aliás, gosto, porque ela ainda é viva ainda, demais da Dona Constantina. Eu também foi a mesma professora, porque naquela época não mudava assim, né? Então, do 1º ano também foi a Dona Lourdes, também foi a Dona Dalva, aí peguei a Dona Constantina também, e a diretora era a Dona Eunice. E Dalva Maza também, muito brava, muito brava. Eu ia de uniforme, feita de saco, tudo de previnha, tingido. Ia para a escola com a roupa assim. Levava o lanchinho na escola, arroz, feijão. E era uma delícia. Chegava lá na escola, eu trocava com a minha amiga. Até ela é... Agora não sei o nome dela, sei que é Pavanelli. Chegava, ela lavava pão, então eu trocava. Ela comia a minha comida, eu comia o pão dela, porque era difícil comer pão. E eu ia também na escola, ia de... Naquela época era alpargata. E, então uma sandalinha de colinho, né? E senão descalça, né? Senão descalço a gente ia, porque não tinha descalça. E a bolsa era de saco, tingido também, era bolsa de saco. Eu tratava de... Como é que fala? Embornal. Então ia passar a escola. Aí e as minhas amigas também, elas moravam no bairro Alto, e lá nós trocávamos também, nossos lanches. Naquela época a mortadela era nossa. Então ela me dava o dela e eu dava o meu para ela. Então foi assim, amiga muito boa. E eu também ia na escola, uniforme que a gente não podia comprar. E ainda hoje eu comentando com a Camila que o primeiro uniforme, a saia que eu usei de uniforme foi de uma amiga minha, né? Da Eunice Caraski. Então a gente, quando tinha alpargata, ia de alpargata. Quando não tinha, ia a pé, com os pezões borrachados no chão. Também o embornal também, e não tinha bolsa, né? Era o embornal, tudo. Mas as amigas também, teve um ano que na classe era só eu de cor. As meninas eram todas brancas. Mas graças a Deus fui bem querida com as minhas amigas, que às vezes elas brigavam entre elas, que isso o papai sempre nos ensinou, não brigar. Então elas ficavam de mal entre elas e eu no meio. Entendeu? Então eu se dava, então eu conversava com uma, conversava com a outra, né?
E elas queriam tentar fazer eu brigar, mas eu não entrava na delas, né? Não entrava na delas. Então eram as amigas também muito boa. E também tinha, gosto de dividir o lanche. Elas levavam, naquela época, até, tinha umas que levavam até leite condensado, amigo, né? A japonesinha. Até leite condensado levava. Então pra gente o leite condensado era, né? Então a gente dava o pão da gente que era simples e elas passavam os delas pra gente, né? Mas foi assim uma época muito gostosa. Muito gostosa. Eu ia a pé, passando pelos vídeos cafezal, capim, eu ia a pé. A fazenda, Guarani, até outra fazenda que chamava Santa Rita. Ia a pé. E eu e a minha irmã Dita também. Aí antes de nós irmos para a escola, mamãe e a Marcida lavava, que nós viemos aqui já na cidade, mamãe lavava a roupa para fora antes de ir trabalhar na fábrica de farinha. Então antes de nós irmos para a escola, nós íamos primeiro catar as roupas nas casas, né? Então eu vinha com uma mala no braço, a outra na cabeça, minha irmã Dita também. Nós íamos pegar roupa lá perto da catedral. Aí nós vínhamos, ele morava aqui na esquina, né, da dona Ana, deixava a roupa. Aí que a gente ia para a escola lá no Estadão. Então tudo a pé. Tudo a pé. A minha foi começando em Lusitânia. Terminou aqui em Jabuticabal, porque eu mudei do sítio para cá, eu tinha 14 anos. E foi aqui, minha juventude, foi aqui. E a minha começou aqui também, foi aqui. E a minha também começou aqui. Os bailes. Os bailes de barraca. Eu fui também, bastante baile, mas lá no sítio mesmo. E só que aqui na cidade eu não acompanhei baile nenhum. Né? Agora minhas irmãs sim, aproveitaram bastante baile, mas eu não, em Lusitânia sim, né? Aproveitei bastante. A única coisa que o papai deixava, tudo era o baile. Ele levava a gente, quando ele tinha umas amigas minhas com bastante confiança, para ele era o número 1, aí ele deixava ir com elas, né? Mas aqui na cidade eu não participei de baile nenhum. Eu já, o que eu fiz mais, que eu aproveitou, foi mesmo baile. Depois dos 15 anos, então dancei bastante. Né? Mas era baile de barraca, a gente gostava quando ia pro sítio, então ia o sanfoneiro, naquela época ia de caminhão, né? Então a gente gostava, que aí tinha que vir embora só a hora que terminava. Que aí aqui na cidade o papai dava a hora. Quando o baile estava começando a melhorar, a gente tinha que vir embora. Tal hora vocês têm que estar dentro de casa. Mas quando no sítio a gente gostava, ia com o sanfoneiro, né? Aí então a gente ficava até a hora de terminar. Mas chegava em casa, não tinha que ter sono. Naquela época trabalhava aos domingos também. Então a gente tinha que chegar, só mudar de roupa, lavar o rosto, pentear cabelo, assistir a Santa Missa, aí já ir para o trabalho. Eu trabalhava aos domingos também naquela época. Eu tenho bastante lembrança. Bastante lembrança. O primeiro namorado meu, que eu tive, foi meu marido mesmo. Era o amor da primeira vista. E sofri muito com esse namoro. Sofri demais com esse namoro, porque papai e minha avó não queriam. Papai ainda era mais ou menos, não queria não, mas a minha avó tinha ódio de morte dele. Eu então, quando a gente morava lá no sítio mesmo, eu namorava já escondido também. Mudamos para a cidade, eu tinha 14 anos, como eu já disse, e ele ficou morando lá em Lusitânia. Aí, mandava cartinha daqui para ele pelo trenzinho, o trenzinho trazia de lá para cá para mim. E foi esse namoro assim, de cartinha para lá, cartinha para cá. Aí quando foi um dia, meu pai percebeu que eu estava encontrando com ele, mas a maior parte era carta mesmo. Aí fui falar para ele assim, não, ele falou, não, porque me falaram que você fica encontrando com esse menino todo dia. Eu falei, pai, como que eu vou encontrar todo dia? Que todo dia eu vou trabalhar. Eu tenho que chegar primeiro do que todo mundo na fábrica, eu que tinha por tudo lá o fogão para queimar, para poder torrar farinha, né?
Não, porque você está encontrando com esse rapaz de dia. Eu não falei, então, pai, então faz o seguinte, vai lá na Tisaura, que era a dona da fábrica, pergunta para ela a hora que eu tenho que chegar, que eu tenho chegado. Era 10 para 7 eu tinha que eu chegar, né? Aí ele foi lá perguntar para a Tisaura tudo, ele falou, não, se ela tivesse, porque ela também não gostava do meu marido também. Ele falou, não, se ela viesse, chegasse tarde aqui, eu ia te avisar, mas não está chegando, ela chega no horário certo, está tudo certo. Aí ele concordou. Aí um dia ele ficou bravo comigo, tudo lá, né? Ele falou, você fala com esse moleque. Se ele for homem com homem, ele vem aqui falar comigo. Ixi, mais que ele peça, mandei a cartinha lá pro Lusitânia. Quando foi no outro dia, a cartinha já voltou, né? Ele falando que sim, que ele vinha assim falar com o meu pai. E eu falava, minha mãe era muito amiga, e minha mãe não era nem mãe, era uma amiga fiel mesmo comigo. Aí eu contei tudo pra ela e falei, então, se ele vem, tá bom. Ela preparou o doce de mamão, doce de sei lá, licor, tudo pra servir ele quando ele chegasse, né? E eu queria que ele vinha, ao mesmo tempo não queria. Medo do papai, depois que ele fosse embora, ele fica bravo comigo até me bater, né? E eu ficava rezando, queria e não queria. Mamãe falou, não, filho, ele vai vir, dá tudo certo, seu pai não vai ficar bravo não, só que tá. E eu achava que ele não vinha, porque ele tinha muito, assim, receio do meu pai, né? Aí, quando eu escutei o trenzinho que apitou para chegar aqui em Jabuticabal, eu gelei. Falei, ai meu Deus do céu. Aí eu corri na casa da minha comadre, que morava do outro lado da minha casa. Eu falei assim, comadre Francisca, eu vou ficar um pouquinho aqui, porque o Livinho ficou de vir para conversar com o papai e eu tô com medo. Aí eu fiquei lá na casa dela tudo. Aí deu um pouquinho, não sei se foi a Dita Agostinha, e foi lá, foi me chamar, porque o meu pai estava me chamando. Mas antes disso daí, eu prometia para a Agostinha, minha irmã que era pequena, para ela não contar para o meu pai e para minha mãe que eu estava encontrando com eles lá no sítio. Se você não contar para o pai e para a mãe, eu te dou 1 metro de fita. Não recebi até hoje essa fita. Aí foi assim. Aí o papai veio, o meu velho veio, tudo, né? Conversou, tudo. E eu fiquei lá para a cozinha. Aí na sala fui. Fiquei para a cozinha, tudo, mexendo em uma coisa, mexendo em outra. Aí chegou a hora de o papai perguntar para mim, né? Ele me chamou, Parecida? Eu falei, senhor, pai, vem aqui. Aí fui lá na sala, tudo, falei, é isso mesmo que você quer? Namorar com essa menina aí? Falei, é assim, pai, a gente gosta, tá. Mas aqui no trem que não é uma varinha verde de medo, né? Ele falou, bom, então a partir de agora vocês podem namorar. Ele vem de sábado, mas quando é 9 horas da manhã pode ir embora. Não tem nada aqui no portão, é aqui na porta. Daí assim foi. Aí fiquei, ele marcou um casamento, daí um ano, 6 meses. E minha mãe falou assim, Estevam, como é que essa menina vai casar com 6 meses? Que ela não tem nada de enxoval, né? Não pode. Não, pensou. Aí ficou nos 6 meses. Aí ele viu que 6 meses não ia dar, aí pulou para 1 ano, né? Aí foi aquela meia correria, minha mãe, tudo muito amiga, né? Aí conseguiu, daí um ano e meio. Aí que deu certo, a gente se casou. E nessa casa que eu casei, já nasceram 2 filhos meus, que é Isil, né? O meu filho Carlão, que Deus levou. E assim foi. E teve uma boa época do casamento que ele era ébrio, bebia muito, né? Mas nunca judiou de mim por motivo de bebida. Porque se ele tivesse judiado de mim por motivo de bebida, talvez eu não tinha cuidado dele como cuidei até Deus ir buscar ele, né? E que as minhas irmãs tudo sabem como que foi na luta da bebida dele. Mas tirando disso, era uma pessoa muito boa, de coração bom, né? E assim foi. Agora faz 25 anos que ele foi com Deus, mas eu cuidei dele até no finalzinho. E vivemos com tudo o tropeiro da vida e vivemos felizes. Eu tive vários namoradinhos. Trabalhava na roça, cortando cana, catando algodão. Então eu tinha os namoradinhos. Mas depois eu namorei assim, firme mesmo de casar, casei só no religioso. É o João Benedito de Paula. Aliás, Geraldo, pai do João Benedito de Paula, que fiquei com um filho meu, mas Deus já levou meu filho. Então ele chamava Geraldo Alvarenga. Aí o namorado que eu namorei assim uns 3 anos, eu acho, com esse pai do meu filho. Mas nos separamos, né? Ele foi morar com outra mulher e eu fiquei morando sempre com a mamãe e papai. E meu foi esse namorado que eu tive, não vivi 2 anos e 3 meses, fiquei com meu filho. E
até hoje, agora estou aqui junto com as minhas irmãs e meus sobrinhos. Eu também tive vários Namoradinhos. flerte, que falava, né? Assim, namoradinhos também. Mas o que eu também namorei firme, que namorei 3 anos, foi o Vicente também, pai dos meus filhos. Eu tive 5 filhos. 4 mulheres e um homem. Isilda, Carlos, Carlão, Maria José, que hoje está comigo, que foi com Deus, Maria do Carmo e Maria Isabel, que é minha caçulinha, está aí do lado. Eu tive um filho, João Benedito de Paula, e um aborto. E o meu somos os 3 mesmo, né? José Estevão, o João Henrique e a Juliana. O meu trabalho era numa fábrica de farinha de milho. Antigamente era ali na rua São Sebastião. Eu trabalhei muito tempo lá. Uns 3, 4 anos por aí. O meu serviço foi esse. Aí depois que a fábrica fechou tudo, aí fui fazer faxina nas casas. Então, não posso nem contar direito quantos anos, porque foi muito tempo. Aí depois da faxina das casas, eu consegui um emprego lá no APAI, né? E lá no APAI eu trabalhei quase 7 anos, 6 anos e 8 meses, parece que foi assim, no APAI. Aí depois eu não trabalhei mais, porque eu fiquei doente, não conseguia mais trabalhar no APAI, porque era dependida de muita força da pessoa, e eu estava não podendo andar. Me deu reumatismo, e eu precisei de pedir a conta eu não conseguia tomar conta das crianças. A gente fala criança, mas tinha homem lá de 20, 30 anos, era uma noção de criança de 5, 6 aninhos. E eu estava sem condições de cuidar deles, então eu pedi a conta, mas meu último trabalho foi no APAI. Eu também comecei a trabalhar de doméstica, eu tinha 13 anos. Né? Trabalhei em várias casas e até os 18 anos já era assim, trabalhando de doméstica. E depois que eu casei, aí fiquei quase um ano sem trabalhar. Aí depois que eu tive o José Estevão e o João Henrique, aí comecei também de novo a trabalhar, fazer faxina e lavadeiras de roupa, lavar e passar roupa. Eu comecei, como disse, na lavoura, né? Cortando algodão, cortando cana. E depois que eu fiquei na cidade, comecei a trabalhar de empregada também, faxineira, passei a ser lavadeira, depois passadeira. Aí nessa casa que eu fiquei, de arrumadeira e passadeira, fiquei 17 anos. Daí então, como eu fiquei com um problema sério de coluna, aí precisei afastar, né? E daí então que precisei me aposentar. Então não trabalhei mais. Eu dava tudo pro meu pai. Trabalhava, recebia o salário, dava tudo pro meu pai. Então eu ficava bem dinheiro. Portanto, quando eu me casei, ele comprou tudo que eu precisava, não muito, porque naquela época eu não podia nem dar muito. Mas ele compensou com o dinheiro do meu trabalho, que eu dava tudo nas mãos dele. E meu ficava dentro de casa mesmo, comprando as coisas, comprando roupas, roupa de cama, tinha o meu filho, tudo, né? E dentro de casa mesmo, no ordenado. E eu também, o ordenado também era tudo dentro de casa. Dava tudo na mão dos pais. Bastante. A dificuldade nós tivemos bastante, né, como assim? Bastante mesmo. De pequena, né, porque as coisas eram muito difíceis. E principalmente assim, que às vezes a época de emprego, o emprego era pouco. Aí mesmo de comida, até quando a mamãe, o Dãozinho começou a se entender por gente, ele perguntou para minha mãe por que nós fazia aquela comida, a gente falava o minestrão. Que aí comprava aquele arroz, o quirela, então aí incrementava com tudo, com verdura, com legume. Então fazia aquela canja, era o minestrão.
Então, para render, né? E aí até um dia o Dãozinho perguntou, mamãe, por que a senhora fazia aquele minestrão? Aí falou assim, porque aí se fosse fazer a comida agora assim, não tinha condições, né? Então fazia o minestrão para poder saciar todo mundo. Mas graças a Deus, fome nós nunca passamos. Nós nunca passamos. Era angu de fubá, era minestrão. Não passamos. E meu pai sempre falava assim para nós, que a gente não tinha luxo, era a casa simples, né? Ele falou, o importante é a gente ter o que comer, o que vestir, não precisa de luxo. O importante é a saúde, o menino e o bebê. É o que ele sempre nos ensinou. Porque o luxo é segundo plano, né? Mas fome, graças a Deus, nós nunca passamos. Nunca passamos. E nós tínhamos também no nosso quintal a horta, né? Colhia também as verduras, as coisas, então na nossa horta. Criação. Tinha criação, galinha, né? Então a gente, graças a Deus, assim não passou. Assim, fome. Graças a Deus. Mas era difícil. Era muito difícil. Não é como hoje, né? Que tem tudo e... O meu era muito bom. Nós trabalhávamos com 4 funcionárias. Mas as 4 se davam muito bem, uma podia a outra. Muito bom. Muito bom. Não tenho o que reclamar das minhas amigas de trabalho. Mas meu também, todo lugar que eu trabalhei também, eu me tratava muito bem mesmo, né? Só tinha uma casa, eu agora nem sei, acho que ela até já faleceu, nem sei. E nessa casa eu fui trabalhar e lá a mulher pegava as coisas, como se for mandioca, essas coisas fritas para ela e deixava aqueles rações pra gente, para mim e outro menino que trabalhava junto comigo. Teve um dia que ele falou assim, olha, você já notou que ela deixa o resto para nós? Eu falei, mas é mesmo? Ele falou, é. Aí dali então, eu saí, falei pra mamãe, eu não vou mais trabalhar lá. Ela cunhada do padre, Maquerone. E a mamãe falou, por quê? Foi porque ela dá resto para mim e o menino para comer. Então lá não vou trabalhar mais. Só a única casa. As outras que eu trabalhei, não, como essa de 17 anos, ela não era patroa, era uma irmã, uma amiga e tudo. E as outras casas que eu trabalhei como faxineira, também, tratava muito bem. Eu também, o primeiro emprego que eu arrumei aconteceu a mesma coisa da minha irmã Dita. Que aí tinha um menino também que ajudava e eu vinha percebendo que tinha diferença, né? Na mesa deles era uma coisa, para nós era outra, né? Aí teve um dia que eu falei para ela, era a dona Galiane, ela chamava. Aí eu falei, dona Galiane, por que a senhora tem diferença da comida de vocês e a minha do Paulinho? Ela falou, mas por quê? Eu falei, não, porque vocês é tudo frito, tudo coisa, e para nós é só cozido, né? Ela falou, não, eu falei, não, eu tô vendo aqui na mesa. Né? E também aí na hora da limpeza, então eu encontrava joias debaixo da cama, assim. Então eu fui pondo aquilo na cabeça. Eu chegava e falava para minha mãe, mamãe, isso. Ela falou, filha, você pega e fala, senhor fulano, ó, isso aqui estava debaixo da cama. E foi indo. Aí teve um dia que eu falei para ela, falou, dona Galiane, se a senhora estiver fazendo isso para me experimentar, só não precisa fazer mais. Que meu pai me deu educação, que ele falava, você vê com os olhos, pega com a mão e entrega para a pessoa. Então a partir de hoje eu não trabalho mais com a senhora. Aí vim embora, eu cheguei em casa e meu pai falou, não, eu falei, papai, eu não vou voltar. E não voltei. Aí os outros não, os outros também era como eu tivesse dentro de casa. Então, e esse depois o segundo emprego, aí eu já tinha 15 anos e fui trabalhar e em casa a gente não lavava roupa, então a gente só carregava para a mamãe lavar. Aí chegou lá com vergonha, a mulher falou assim, você sabe lavar roupa? Eu falei, eu sei. Vergonha de falar que não sabia. Aí aquele malão de roupa, 15 anos.
Aí minha roupa também eu lavava lá. Aí a mamãe foi percebendo que as minhas roupas estavam vindo tudo encardidas assim na frente, né? Aí ela perguntou, falou, Agostinha, você... Eu sei que tá lavando roupa lá na Rita? Eu falei, é. Aí a mamãe passou lá, que ela trabalhava perto, lavava roupa também perto. Aí passou lá e perguntou, ô Rita, acontece isso assim, assim? Eu falei, não, mas eu perguntei pra ela se ela sabia lavar roupa. Ela falou que sabia. Aí a minha mãe falou, não, ela nunca lavou roupa em casa, né? Aí foi, me ensinou tudo, foi aonde eu aprendi. E foi, aí até terno de linho a mulher deixava para eu lavar e passar, com 15 anos de idade. Mas era assim como se eu estivesse dentro de casa. Eu gostei mais do papai. E eu fui desse que eu digo de 15 anos, que quando eu entrei, a mulher que onde eu entrei, ela estava grávida. E então o menino, eu bem dizer, foi criado por mim. E o outro antes dele tinha problema de bronquite, então ocupava muito tempo dela, né? Então eu que fiquei, chamava João Carlos, né? Então, bem dizer, ele foi criado comigo, né? Então desse eu até hoje, inclusive ele morreu enforcado, que até hoje rezo para ele, mas assim foi um emprego que eu senti muito, muito confortante lá. E eu fui nesse de 17 anos. Até hoje a gente se conversa por telefone. As meninas, as filhas também, ela teve 5 filhos, eles eram todos solteiros quando só tinham 2 casadas, eu trabalhei lá. Então essa me deixa muita saudade. Se eu pudesse trabalhar ainda, eu gostaria de trabalhar nessa mesma casa. Até hoje. A gente espera em Deus que o jovem que está vindo da nossa família se continua. Muita fé mesmo. Tanta fé que a gente tinha. O papai passava fogueira 3 vezes. Ele ia e voltava descalço. E o pezinho dele nunca queimou, mas nunca queimou. Eu então acompanhando o papai, passei uma vez. Quando foi na segunda, ele falou, Aparecida, você não vai passar de novo, você não está concentrada. Então você vai se queimar, então eu não passei mais. E essa devoção a gente segue até hoje. E eu tenho, desde que vim para a cidade, sempre frequentei mesmo a nossa paróquia, que é a paróquia Senhora Aparecida. E eu fui da São José, da Filha de Maria, Liga Católica, dos Cruzadinhos, e rezando terço todas as semanas, né? E então a gente está até hoje, a gente faz os encontros aqui na nossa casa, até hoje. Então de quando eu me entendo por gente, eu já tenho essa minha religião. Papai e mamãe nos deixou. Que quem começou a rezar os terços assim nas casas de São João, de terço que rezava, começou com a minha irmã Cida, que ela era mais velha, então ela começou a rezar. Aí depois passou para a minha irmã Dita, a Lia rezou pouco. Aí ficou para mim. Mas sobre a religião, sempre o papai, a gente frequentava a igreja aqui do Santuário Nossa Senhora Aparecida. E eu fui da cruzadinha, né, que era de criança. E depois que já fui assim, mais crescidinha, com 12 anos também eu já comecei a fazer a oração do Santo Terço. Em todos os lugares que ia, então aí ficou eu de quem ia rezar. Que é o terço também na época agora de junina, tinha a noite da gente rezar, às vezes 3 casas. A gente fazia a recitação do Santo Terço. E até hoje, a gente, graças a Deus, continua nessa fé, nessa perseverança que isso o papai sempre nos deixou, né? E que ele também pertenceu à Liga Católica, Jesus Maria José. E nós continuamos até hoje, né? E agora a gente antes fazia os encontros nas casas, né? Que até o nosso grupo de oração já está com quase 40 anos. E a gente se reúne agora toda quarta-feira aqui em casa. Então essa é uma herança que a gente agradece que o papai nos deixou.
essa religiosidade. E aqui nesse lugar que nós estamos é o nosso cantinho É de o oração. cantinho de oração. Esse cantinho de oração nos trouxe que o papai, desde que a gente se entende por gente, por pessoas, ele sempre teve o almoço de, quando era de caía de semana, o almoço de Santos Reis. Santos Reis. Quando, aí como agora todo mundo trabalha, então a gente cai o dia 6, vamos supor, se cai no semana, então a gente faz à noite uma janta para a família. Para a família. Aí, do Santos Reis, dia 6 de janeiro. Santos Reis. Então desde que o papai deixou esse legado, então a gente continuou também. A gente continuou. E a Companhia de Reis também, muitos anos, que é do Zé Nunes mesmo, a gente dava a janta para a Companhia de Reis do José Nuno. E agora, pelo fim, a gente que vem só de Itaiaçu, então de Itaiaçu a gente dá só o lanche que vem, né? Mas a janta da família, que no dia 6, isso é sagrado. Cai o dia que cair, a gente se reúne e faz a janta da família. Não, é essa que nós acabamos de falar. Que é a que mais que cativa a gente, que a gente procurou seguir e a gente pede, faz, que agora os que vêm vindo para que continue. Né? Que é a união da família, né? O respeito, a amizade, né? Que a mamãe e papai deixou para nós, então é o que a gente traz no coração, esse é o legado da amizade, da fé e do catolicismo. É mesmo, fala a mesma coisa. Mesmo com essa resposta. Hoje eu rezo, fico no meu cantinho, então eu rezo para todos os amigos, para os meus filhos e para a minha família. Tem mais uma lá no céu pra gente rezar. Está com 30 dias. Então o que eu faço, o que eu posso fazer é rezar por todos. É rezar. Por todos. Também para os nossos jovens. Rezar para que esses que vêm vindo não deixem morrer esse legado que nós estamos trazendo até agora, enquanto nós estivermos aqui, que a gente puder compartilhar, que vocês prossigam nessa mesma fé, nessa mesma união, é o que a gente espera. Eu achei muito bom. Muito, muito bom. E que peça-se que mais famílias, não só como a nossa, mais famílias, somente nós negros, né? Então que vocês encontrem mais famílias que possam dar esse depoimento, contar das suas origens, né? E o alegado da família. Então que eu acho que isso daí é muito importante, porque a gente fica feliz que como nós na igreja, então vocês viu na amizade, que eu vou falar uma coisa agora para vocês aqui. Quando a minha mãe faleceu, então a amizade nossa era tão grande na cidade que na missa de 7º dia dela, a igreja do Santuário de Nossa Senhora Aparecida não cabia um dedo de tanta gente para participar na missa de 7º dia da minha mamãe. E do meu irmão Tião também, e começando pelo meu avô, Rosendo, que ele era, só que ele era assim um negro meio antipático, né? Mas só que ele deixou grandes amizades também na cidade, né? Porque ele era muito conhecido na cidade, então já começou por aí, né? Então nós estamos sentindo, eu principalmente, estou sentindo muito feliz de vocês procurar a gente para a gente dar esse depoimento, né? De contar um pouco da nossa família.
Tem sido também. Os homens sentem a mesma coisa, né? Porque ainda estava pensando nas minhas irmãs, o que a gente... Eu não esqueço tudo, o que eu vou falar? Mas eu acho muito importante, porque vocês podem levar disso aonde vocês tiverem que levar, é que as pessoas vejam e não tenha discriminação, que tenha união, que tenha paz no coração, que veja que nós somos gente que nós estamos procurando gente. Então, é muito maravilhoso isso. Eu também posso falar a mesma coisa, como eu falei no comecinho, a gente vai ter uma tarde muito feliz. Fico agradecida por isso. Foi muito bom. Foi muito bom. Fazer favor de passar meu Pix aqui. Obrigada. Muito, Meu Pix. Muito obrigada. Muito obrigada por essa história, por essa família maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada a eles. Você vem nos procurar. Eu não quero abraço, eu quero Pix. Você faz o Pix. Abrir o coração, continue nessa. Contar mesmo. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Porque foi você que ajudou a começar. Esse negócio estava sendo bem difícil.